Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma live de oração. Que alegria, mais uma semana estando aqui reunidos, né, em nome de Jesus, para a gente falar e aprender com o Senhor cada vez mais. Que bênção! Cheguei um pouquinho atrasado, mas vamos que vamos. Que bênção estarmos aqui. É uma alegria a gente poder crescer com Deus, né, toda semana, crescer com a palavra do Senhor, ter esse momento de comunhão, ter esse momento de aprendizado. Como é bom a gente estar na presença do Senhor. E é nesse aconchego do Senhor que a gente deve depositar a nossa esperança, fortalecer. Os dias não têm sido fáceis para muitas pessoas. Esses 2020, 2021 têm sido anos muito difíceis, muito desafiadores para a maioria de nós, né? Cada um à sua maneira, cada um à sua casa, mas Deus é fiel e Deus traz conforto para o nosso coração, que não importa as circunstâncias, Ele está sempre conosco. E nós vamos passar por aflições mesmo, nós vamos passar por momentos desafiadores, isso é a vida, Jesus passou por esses momentos, mas a gente ter a certeza da salvação é o que aquece o nosso coração, que Ele não nos desampara. Hoje o encontro dessa noite vai falar um pouquinho da vinda do Espírito Santo e de como nós devemos acolher as pessoas sem julgamento, como nós devemos ser instrumentos do Senhor sem julgamento, aonde quer que nós estejamos. Amém? Então eu te convido agora a fechar os seus olhos. Eu vou ver se eu coloco um louvor aqui, deixa eu ver se eu consigo, só um minutinho. Eu demorei para entrar, que o meu aplicativo aqui estava demorando para abrir. Deixa eu ver. Só um minutinho, gente, rapidinho. Tô aqui. Acho que vai dar. Fecha seus olhos agora, vamos entrar no momento de oração, de louvor aqui, para que a gente se conecte com o Espírito Santo. Tá dando para escutar? Me dá só um ok aí se tá dando para escutar. Estamos aqui. Fecha seus olhos nesse momento. Vai entregando todas as suas aflições, todas as suas angústias na mão do Senhor. Senhor meu Deus, nós entregamos a Ti tudo que nós somos, tudo que nós temos nas Suas mãos, Pai. Venha ao nosso encontro nessa noite, fale com o nosso coração, Pai. O Senhor tem algo maravilhoso para nós, eu sinto isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Divina Trindade, Pai. Nós cremos em Ti e cremos nas maravilhas que o Senhor pode fazer na nossa vida, Pai. Nós estamos aqui ao seu dispor, Pai. Louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, estamos aqui. Vamos aclamar o nosso Deus que está no meio de nós. Coloque no meio do Senhor tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que está realmente na sua dependência do Senhor. Deus é maravilhoso demais, que Ele acolha, né, no coração dele todo o nosso. Ai, pausou aqui, voltou. Vocês estão me acompanhando? Vai me falando aí, por favor. Então vamos lá. Senhor meu Deus, que o Senhor abençoe a noite de hoje, Pai, que o Senhor traga para dentro dos nossos corações a palavra do Senhor, que o Senhor seja realmente um canal de bênçãos na nossa vida, Pai. Nós cremos no Senhor, cremos no que o Senhor tem para nós, Pai, e nos colocamos a seu dispor. Nos colocamos a seu dispor para escutar a sua palavra, para crescer com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, me use nessa noite, Pai, como canal do Espírito Santo, para levar a sua palavra para todas as pessoas que estão aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Hoje eu vou contar um pouco a história de um personagem do Novo Testamento que se chama Cornélio. Você já ouviu falar dele?
Cornélio. Eu conheci essa figura bíblica no ano passado e hoje a palavra do Senhor me trouxe no meu coração de uma forma muito bonita essa palavra. Cornélio foi um centurião romano. O que é um centurião romano? Ele era um chefe do exército romano à frente de aproximadamente 100 soldados. E Cornélio foi o primeiro entre os gentios, ou seja, os não-judeus, a ser convertido no Senhor. É o primeiro, a primeira grande conversão ao cristianismo dos não-judeus, né, para a palavra. A figura de Cornélio é tão importante por meio da conversão que é feita por Pedro, né? Pedro que leva a palavra do Senhor Jesus para Cornélio, que aparece no livro do Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, em 2 capítulos, no capítulo 10 e capítulo 11. A gente vai ler um pedacinho, o começo desse capítulo 10, para vocês entenderem um pouquinho a grandeza do que foi isso e de como a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje. Eu gosto muito de ler a Bíblia, olhando para esses ensinamentos do Senhor, de como o Senhor pode fazer, né, tudo que tá. A Bíblia ela é atual, embora ela tenha sido escrita há muitos anos, ela é atual. Ela está o tempo todo nos trazendo aprendizados para serem aplicados na nossa vida no dia de hoje. Então a gente precisa olhar com carinho para isso e olhar e falar, peraí, o que disso eu posso aplicar na minha vida? O que disso Deus está falando no meu coração, me dando um direcionamento? Amém? Então vamos lá. Abre sua Bíblia no Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, no capítulo 10, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. A gente vai ler o comecinho desse livro e depois eu vou contar um pouco, a gente vai caminhando juntos, amém? Então vamos lá. Fala assim, o centurião Cornélio, então ele era um líder, né, do exército romano, que tinha sob seu domínio, né, sob sua liderança, aproximadamente 100 soldados. E essas pessoas eram encarregadas, né, de cuidar das províncias, de cuidar dos povos e também de recolhimento de impostos. Então era uma pessoa que tinha uma grande influência em cima de outras pessoas, né, do exército romano. E tinha também uma posição social elevada. Mas vamos olhar um pouquinho para quem era esse líder Cornélio, tão importante na Bíblia. Vamos lá. No Atos dos Apóstolos, capítulo 10, começa assim. Havia em Cesárea, uma cidade, um homem chamado Cornélio, centurião do regime, conhecido como italiano. Então era um centurião, um grupo de soldados, né? Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Então vamos só parar aqui. Então vamos imaginar, naquela época, um líder, né? Se você já assistiu filmes de guerra, filmes, né, da época do Império Romano e tudo mais, você já viu vários exemplos de líderes romanos ferrenhos, que não se aparenta muito com essa visão que a Bíblia nos traz aqui. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Quando a gente pensa num guerreiro romano, a gente pensa numa pessoa ferrenha, né, ferro e fogo, mas Cornélio era diferente. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é a diferença em cima do caráter de Cornélio. Embora ele fosse um líder, liderando cerca de 100 soldados e tinha que ser firme mesmo para ser um líder, né, de exércitos, ele tinha um caráter diferenciado, que ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele orava continuamente a Deus, mas vamos entender aqui que ele tinha Deus no coração, mas ele não tinha os ensinamentos do Novo Testamento, da vinda de Jesus, ele não tinha sido evangelizado, porque esse conhecimento ainda estava no ciclo dos judeus, né? Que Jesus era judeu. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é, Senhor? Apareceu uma pessoa, né, diante dele, quem é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, Deus se agradava do caráter de Cornélio e do comportamento de Cornélio. Agora, mande alguns homens a Jope, que era uma outra cidade, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, cuidador de couro, que fica perto do mar.
Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso entre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope para chamar Pedro. Então vamos olhar, tem aqui um centurião romano, líder de várias pessoas do exército romano, que era temente ao Senhor, que tinha um bom comportamento, que agradou ao Senhor. E o Senhor usou justamente essa pessoa, um líder entre mais de 100 outros homens, né? Uma pessoa que era já usada ali na classe social, para ser tocado, para ser instrumentalizado, para ser convertido, para se tornar o primeiro homem convertido ao cristianismo, para levar a palavra do Senhor. E aí ele aparece para Cornélio em forma de anjo, né? Envia um anjo, o Senhor envia um anjo ao Senhor e fala: Cornélio, vai e faz isso. Cornélio, ele não duvida, não questiona, ele simplesmente chama pessoas de sua confiança e vai fazer exatamente aquilo que Deus falou. Vai chamar Pedro para que Pedro venha à sua casa. E aí o mais lindo dessa história é que quando a gente continua lendo, eu vou contar aqui, mas quando você continuar lendo o capítulo do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o livro, né? Você vai ver como é lindo que, da mesma forma como um anjo apareceu para Cornélio, também Pedro tem uma visão. Então Cornélio tem uma visão de um lado, visão de um anjo, e Pedro também recebe uma visão de Deus. Nessa visão, Deus envia animais e toda forma de bichos em revelação para Pedro e fala: mate todos eles e coma. E aí Pedro fala assim, responde a Deus dessa forma: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro não entende muito essa visão, fala assim: mas o que é isso, impuro, não impuro? Né? Eu não estou entendendo. De repente chegam essas pessoas que Cornélio enviou para a casa dele, e aí Pedro vira e fala: mas ele está me chamando para ir para a casa dele? Como assim, né? Eu estou indo na casa de um gentil. Mas Pedro nessa hora ele entende que a visão do Senhor era que o Senhor não estava querendo fazer distinção entre as pessoas. O Senhor não estava ali fazendo distinção. Se Deus estava chamando para ir na casa de uma pessoa tida socialmente como impuro, não competia a Pedro julgar isso, se era puro ou se era impuro, se era, né? Não competia a Deus, não competia a Pedro julgar. O que competia a Pedro era fazer a palavra do Senhor. E aí Pedro entra na casa de Cornélio, que é tido numa posição social muito elevada acima de Pedro, né, socialmente. E aí Cornélio vai e se prostra aos pés de Pedro. E aí Pedro fala: peraí, não é aos meus pés que você deve se prostrar, é aos pés de Deus, porque Deus sim é que deve ser prostrado. E aí Pedro, ele entende, né? Ele entende que fala assim, ó: mas Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro encontrou ali pessoas reunidas, muitas pessoas, e lhes disse: você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, a um não-judeu, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aí Cornélio respondeu que ele teve uma visão e contou a Pedro, né, o que tinha acontecido nessa visão. E aí Cornélio responde: há 4 dias eu estava em minha casa orando a essa hora, às 3 horas da tarde. De repente, Pedro, Deus colocou diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. E aí Pedro começa a falar. E aí ele fala assim: então Pedro começou a falar:
Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Na semana passada nós falamos muito sobre integridade, sobre eu acredito numa coisa e eu vivo essa coisa. Isso é ser íntegro, isso é ser inteiro. Deus se agrada de corações inteiros, inteiramente entregues a Ele, que vivem realmente aquilo que leem na palavra, que tem exatamente o exercício da fé na prática mesmo, né? A fé praticada. Deus se agrada disso, e foi o que aconteceu com Cornélio. Deus se agradava do caráter de Cornélio, das orações de Cornélio, da submissão de Cornélio e toda a família dele ao Senhor, das esmolas, da entrega dele às outras pessoas, né? Da humildade de Cornélio. Então Pedro reconhece aqui aquilo que o Senhor está mostrando para ele. Embora a sociedade, né, colocasse ali como uma coisa, peraí, não é certo aos olhos da lei eu estar aqui fazendo uma reunião com um gentio, não judeu. Mas se Deus mandou a gente se reunir aqui, eu reconheço agora a imparcialidade do Senhor. E aí o Senhor vai falando assim, sabe o que aconteceu em toda a Judéia? Fala assim. Aí Pedro continua, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo. Então Pedro vai evangelizar, vai contar as boas novas, a salvação das pessoas por meio da fé em Jesus Cristo, né? A remissão de todos os pecados por meio da morte e ressurreição de Cristo, a salvação por meio da graça e misericórdia do Senhor, por meio, né, da vida de Jesus que foi oferecida ali na cruz como sacrifício. Então, a gente vê nessa passagem que Pedro, ao aceitar que Deus não tem parcialidade entre as pessoas, começa a falar sobre Deus com aquelas pessoas, começa a falar sobre a trajetória do Espírito Santo, a trajetória de Jesus na vida daquelas pessoas. E aí, ele continua falando, contando, né, as passagens de Jesus. E aí, ainda no Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 39, ele continua assim: nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que se ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então Pedro vai falando para eles, para aquelas pessoas ali que não tinham acesso, né, ao conhecimento dos feitos de Jesus. E olha que coisa mais linda, no versículo 44 do capítulo 10, fala assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Olha que coisa mais maravilhosa. Duas reflexões que eu quero trazer em cima dessa palavra. Primeiro, que Deus se agrada daquilo que está dentro do nosso coração. Nós passamos 2 semanas aqui falando exatamente das intenções dentro do nosso coração. Deus usou Cornélio, um centurião romano, que aos olhos da sociedade era uma pessoa impura, né? Aos olhos da sociedade dos judeus era uma pessoa impura, que não podia nem receber o batismo do Espírito Santo. Deus usou essa pessoa porque sabia que era uma pessoa influente, mas que tinha o coração aquebrantado pelo Senhor. Deus usou essa pessoa, esse Cornélio, para ser o primeiro convertido entre os gentios, para levar o cristianismo para além das fronteiras. E Deus usa Pedro para mostrar para Pedro que não cabe a Pedro julgar
o que é ou não certo fazer, mas que Deus está no comando. Porque Deus, ele conhece o coração das pessoas e sabe quem ele deve usar em cada circunstância. Se Pedro tivesse falhado nessa missão, se ele não tivesse recebido, com bons olhos essa missão de chegar na casa de uma pessoa tida como impura e falar da palavra do Senhor, fazer ser cumprida a vontade do Senhor, talvez nesse momento nem eu nem você tivéssemos conhecimento de quem foi Jesus, porque a partir desse momento há uma expansão do cristianismo para além da fronteira só dos judeus. É claro que eu estou falando assim, mas é para a gente ter ideia da dimensão, da responsabilidade quando Deus nos dá um chamado, quando Deus nos tem uma missão para fazer. A nossa visão ela é muito limitada, mas tem um legado para além da nossa vida, Quantas gerações vieram depois de Pedro para que chegasse eu e você vivos aqui? Quantas gerações passaram? Mas uma atitude de Pedro fez com que todas as outras enormes gerações, várias numerosas gerações entre Pedro e nós, fossem beneficiados pela atitude do Senhor. Então, eu queria te convidar a refletir nisso. Muitas vezes a gente fica sem refletir no impacto das nossas ações para além da nossa vida. As escolhas que eu faço hoje vão impactar nas escolhas que os meus filhos terão direito, do que os meus netos terão direito, do que os meus bisnetos terão direito, dos que os meus tataranetos terão direito. A gente tem uma visão muito limitada da nossa vida, do reflexo da nossa vida para além de nós mesmos, para o reflexo da nossa vida para as outras pessoas que estão por vir, não só nessa minha geração, como nas gerações futuras. E olha só que coisa mais linda. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre ele. Pedro estava falando palavras de amor, dando testemunho da vida de Jesus. E dessa forma o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu quero te convidar a refletir quais têm sido as palavras que têm saído da sua boca. São palavras que honram o nome de Jesus ou são palavras que estão carregadas de amargura, de ressentimento, de raiva? São palavras de murmuração ou são palavras de esperança, alinhados à perspectiva de Jesus sobre as nossas vidas? Porque se as nossas palavras, independente se eu estou falando de Deus ou não, as nossas palavras no nosso dia a dia, as palavras que você dirige ao seu cônjuge, as palavras que você dirige aos seus filhos, a palavra que você dirige a si próprio, se essas palavras estão carregadas de trevas, dificilmente o Espírito Santo vai conseguir repousar sobre você. Quanto mais a gente buscar no nosso coração que as nossas palavras estejam alinhadas com os ensinamentos, a direção do Espírito Santo, mais a graça do Senhor cai sobre nós. Porque, assim como Cornélio orava e era piedoso. Enquanto eu estou orando, eu fecho as portas para qualquer mal. A oração ela é uma porta para que a gente possa lavar a nossa alma. Eu aprendi uma coisa muito linda, que eu não tinha esse entendimento antes, que é a diferença entre espírito, alma e corpo. O nosso espírito é a parte divina, o sopro divino em nós. É a nossa parte que não se desconecta do Senhor. É essa parte maravilhosa. A nossa alma diz respeito aos nossos sentimentos e pensamentos, às nossas emoções. E o nosso corpo é esse corpo físico aqui mesmo. Então, quando eu abro portas, quando eu abro caminho para que a minha alma se desconecte do Senhor, eu estou me alimentando com coisas que são do mundo, que não trazem grandes coisas para a minha vida. Quando eu estou em oração, eu permito que a luz do Senhor, ela entre na minha alma e vá cada vez mais iluminando a minha alma. É difícil você ver uma pessoa em oração que não esteja tocado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas têm dificuldade, sim, de se conectar, mas a gente precisa ter uma busca, uma vontade de chegar ao Senhor. Cornélio se ajoelhava com sua família, como fala aqui nos primeiros versículos. A história é um pouquinho grande, ficou um pouco longa no começo, mas fala assim: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus.
Será que você hoje tem orado continuamente a Deus, tem buscado a Deus de todo o seu coração? Porque como nós falamos nas outras semanas, Deus conhece a intenção do nosso coração. Será que a ajuda que você tem dado ou não dado aos outros está carregada de boas intenções? Será que Deus tem se alegrado daquilo que você tem feito? Será que você mesmo tem se alegrado daquilo que você tem feito? A nossa alma, ela revela muitas das nossas dores, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas podem conduzir muito a nossa vida. Nós temos que, em oração, conectar nossa alma com o nosso espírito e o Espírito Santo do Senhor. A gente precisa estar numa unidade com esse Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso eu coloquei esse louvor, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos da Divina Trindade para sermos edificados no Senhor, na certeza da salvação que vem por meio da fé de Cristo. Pedro, quando chegou na casa de Cornélio e não fez julgamento, ele estava sendo a pupila dos olhos de Deus. Ele estava sendo usado exatamente como a palavra do Senhor. Agora, será que você, no seu dia a dia, tem feito distinção entre as pessoas? Tem tratado as pessoas da mesma forma, com o mesmo carinho e o mesmo zelo? Ou será que você tem falado assim, eu não vou conviver com essa pessoa porque essa pessoa não é de Deus? Será que os julgamentos, a gente vê hoje em dia um mundo tão polarizado, redes sociais tão ferrenhas, e um fala, o outro eu não concordo com isso, e que as pessoas estão ficando o quê? Divididas, as pessoas estão ficando separadas. Mas a gente tem que entender que toda alma, toda pessoa para Deus importa. Deus falou em diversas parábolas, em diversas, tem a parábola do filho pródigo, que quando o pai vê o filho que se afastou voltando, ele se alegra, e o filho que está lá do lado do pai fala, mas como assim, meu irmão se afastou? Não, toda alma para o Senhor importa. O Senhor fala, se qualquer uma das minhas ovelhas se perder, eu vou atrás delas. Então para Deus toda alma importa. E nós devemos profetizar por meio das nossas palavras de esperança sobre aqueles que a gente, aos nossos olhos, não vê salvação para aquela pessoa. Se você tem dentro da sua casa, se você se sente como essa pessoa que não tem mais jeito, saiba que para Deus todas as pessoas têm jeito. Ele é capaz de resgatar qualquer uma das pessoas que esteja em qualquer situação, porque para Deus todas as almas importam. E nós vemos na palavra do Senhor hoje, não há diferença, não há parcialidade para Deus. Deus, ele não vai ser parcial de virar e falar assim, esse povo eu vou acolher, esse povo eu não vou acolher. Não, isso daí são os homens que inventam, não é a palavra do Senhor. Para o Senhor, o que interessa é aquilo que está no coração dele. No livro de Gálatas, hoje cedo, a gente teve uma revelação muito linda da palavra, e que na hora que eu vi o contexto de Cornélio, eu falei, como Deus é maravilhoso, nos mostra, nos revela na palavra do Senhor. Fala assim, lá em Gálatas 6, ainda no Novo Testamento, fala, a nova criação substitui a circuncisão. Circuncisão era um hábito presente lá na lei do Antigo Testamento, na lei de Moisés. Fala assim, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. Tinha muitas pessoas, antigamente, e até hoje tem, presas a leis, presas a ordens que já não fazem mais sentido, presas a hábitos e como se só aquele hábito, só aquele costume fosse certo. E aí ignoram que Deus não está olhando para isso. Olha o que Deus está olhando. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam todos sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Ou seja, de nada vale seguir regras para cima, para baixo, para um lado, para o outro, se o nosso coração, se a gente não é uma nova criatura em Deus, se nós não aceitamos Jesus na nossa vida e decidimos com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, seguir a Deus de uma forma íntegra, de uma forma inteira, com a nossa intenção alinhada às nossas práticas, à nossa vida, às nossas palavras. Então, se você tem aí uma pessoa que você vira e fala assim,
eu não vejo mais solução, não vejo mais nada. Saiba que Deus, Ele vê. Ele vê, e a nossa palavra tem muito poder. Se eu quero que o Espírito Santo pare sobre mim, se eu quero que o Espírito Santo pare sobre as pessoas da minha casa, eu devo proferir orações que chamem a vinda do Espírito Santo para elas. Quando eu viro e falo assim, essa pessoa não tem jeito, eu estou falando para o mundo espiritual que o mal pode tomar essa pessoa, porque ela não tem esperança em Deus. É muito sério aquilo que a gente fala. Quando Pedro estava falando sobre a vinda de Jesus, sobre a presença de Jesus, sobre os feitos de Jesus, sobre a salvação de Jesus, Pedro estava abrindo um canal de bênção sobre aquelas pessoas. E por falar de Jesus, por ser porta-voz da palavra de Deus, ele possibilitou que o Espírito Santo pairasse sobre a vida daquelas pessoas. Portanto, agora eu quero que você feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo continue a repousar sobre as nossas cabeças, para que o Espírito Santo continue a repousar sobre as nossas casas, sobre a nossa vida. Amém? Feche seus olhos agora. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos, Pai. Nós lhe agradecemos por essa palavra maravilhosa, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos ama sem parcialidade, Pai. Nos ama a todos, Pai. E nós queremos ser usados conforme o Senhor usou Cornélio, conforme o Senhor usou Pedro, Pai. Envie o Espírito Santo do Senhor, Pai, para todos aqueles que creem no seu chamado, Pai, na sua salvação, no seu reinado. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos, Pai. Nós consagramos a vida de todas as pessoas que estão aqui, Pai. Nós sabemos que muitas das pessoas que estão aqui sofrem por verem familiares, cônjuges, amigos, filhos perdidos da sua palavra, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor sabe o valor de cada ovelha para o seu rebanho, Pai. E nós sabemos que há esperança para todos nós. Em oração nós consagramos a Ti, Pai, toda a nossa família. Consagramos os nossos pais nas Suas mãos, consagramos os nossos cônjuges nas Suas mãos. Os filhos, Pai, nós consagramos os nossos filhos nas Suas mãos, Pai. Consagramos tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai. Que o Espírito Santo possa repousar sobre nós todos os dias da nossa vida, Pai. Que nós possamos ser usados como canal de bênção na vida das outras pessoas. Abençoe o nosso corpo, a nossa saúde, todas as células do nosso corpo, Pai. Traz um renovo para todos nós, traz saúde, derrama bênçãos de saúde sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Nós pedimos também que o Senhor cuide da nossa alma, que todos os nossos pensamentos, que todos os nossos sentimentos e emoções sejam purificados em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça um renovo na nossa mente, Pai. Eu repreendo agora todo o espírito de depressão, de engano na vida das pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer um renovo por meio do Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traz um renovo para a nossa alma, que a nossa alma descanse em Ti, encontre a paz e a misericórdia do Senhor, Pai. Nós repreendemos todo sentimento de amargura, todo sentimento de raiva, de depressão, Pai, todo sentimento de engano, Pai, de baixa autoestima, que nós possamos nos fortalecer no Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha ao encontro também, Pai, do nosso espírito, que a gente encontre no colo do Senhor o aconchego para preencher o vazio da nossa alma e do nosso corpo, Pai. Nós sabemos que o Espírito Santo pode habitar em nós, Pai, por meio da nossa crença em Cristo Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos use como instrumento do Senhor. Eu lhe peço bênção, saúde e proteção para todas as pessoas que estão aqui. Coloque anjos do Senhor ao redor e ao derredor da casa de todos eles, repreendendo todo o mal, toda a fúria do inimigo sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todas as pessoas que estão aqui. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra de hoje realmente floresça dentro do seu coração. Que a gente saiba que não pode, a gente não deve fazer distinção entre as pessoas, que todas as pessoas são importantes aos olhos de Deus.
Há esperança para todos aqueles que creem em Deus. Há esperança até para aqueles que não creem, porque nós podemos ser porta-voz da palavra de Deus para chegar no coração dessas pessoas. Que a gente seja como Cornélio, em caráter, né, em devoção, e também como Pedro, que levou a palavra de Deus para que o Espírito Santo pudesse pousar sobre a vida daquelas pessoas. Amém? Em nome de Jesus, uma semana abençoada para todos vocês. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de novo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém.